Pessoal, quando a gente tem sistemas mais profissionais que demandam mais desempenho e às vezes confiabilidade no armazenamento de dados em meio não volátil, né? Persistência de dados de uma forma um pouco mais profissional, talvez. Uma das possibilidades é a gente criar um array de discos. A gente, ao invés de usar um disco, a gente usar um conjunto de discos para armazenar essas informações. É, existem várias formas de você usar esse conjunto de discos e isso foi publicado sob o nome RAID. Então é importante que você conheça essa sigla RAID. Interessante é que no artigo que publicou isso inicialmente, o significado da sigla RAID era Redundant Array of Inexpensive Disks. Então, redundant quer dizer, redundant array, né? Conjunto redundante, quer dizer, várias coisas para fazer para a mesma finalidade, né? Então, conjunto redundante de discos baratos. A ideia é ter uma qualidade de armazenamento em termos de velocidade e confiabilidade melhorada, utilizando discos padrão, né? Discos a gente diz normalmente assim off the shelf, né? Coisa que você compra no supermercado, você compra no Best Buy assim, barata, né? E você conseguir usando vários discos, você conseguir desempenho de equipamentos muito melhores. Né? O negócio ficou sério, é muito utilizado, é muito conhecido no meio de TI, o RAID você tem que conhecer, né? Mas o pessoal resolveu trocar de nome, trocar a sigla, né? Porque normalmente coisas inexpensive, né? Barata, tá ligada à porcaria, né? Tá ligada a coisa ruim. Então trocaram o significado do RAID para Redundant Array of Independent Disks, né? Para array redundante de discos independentes, tá? Você vai ver os dois significados para a sigla, não importa muito isso, mas você tem que saber do que se está falando quando a gente fala de RAID, quando você ouvir essa sigla aqui, RAID. Tá? Existem vários tipos de RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, 4, 5, e não é versão, né? Não é o RAID 2 não é uma versão melhorada do RAID 1, são formas diferentes de você utilizar os discos. Então toma muito cuidado com isso, e a gente vai dar uma olhada nas diferentes formas de você utilizar esses arrays nesses próximos slides aqui nesse vídeo, tá? É, é muito mais eficiente quando você tem um suporte de hardware, tá? Você pode fazer RAID com software, existem implementações de software para RAID, mas quando você tem suporte ao hardware, o suporte na placa controladora, aí a coisa fica bem mais interessante. Tá? Então eu coloquei umas fotos aqui só para a gente ter ideia do que a gente está falando. Né? Aqui é uma placa com suporte a RAID, onde a gente pode ligar até 4 discos tipo SATA, né? Por exemplo, igual está aqui, né? Ligado aqui fora do gabinete, mas os 4 discos ligados. Aqui dentro do gabinete, né? A placa com os discos ligados aqui. E só para ilustrar, né, existem uns vídeos, eu vou colocar o link para vocês depois, de uma pessoa que faz uns testes, ele conecta, mostra conectando, mostra configurando no software de configuração da controladora e depois faz uns testes de velocidade bem interessantes. Está em inglês, o inconveniente só é que está em inglês, mas é uma boa oportunidade também para a gente treinar o inglês. Né? Bom, então o que são os tipos de RAID? Né? RAID 0, RAID 1, RAID 2. O RAID 0 também é chamado de stripping. RAID 0 é quando você pega a informação e grava ela uma parte num disco, uma outra parte no outro disco. Depois a continuação no primeiro e a continuação no segundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma informação A, eu divido ela em blocos e o primeiro pedaço no primeiro disco, o segundo no segundo disco, o terceiro no primeiro, o quarto no segundo e assim sucessivamente. Tá? Por que a gente faz isso? Bom, é uma forma de eu enxergar 2 discos como se fosse um só, né? É mais fácil de gerenciar um volume grande do que vários pequenos. E além disso, eu consigo ganho no paralelismo. Né? Eu posso gravar o A1 num disco, ao mesmo tempo em que estiver gravando o A2 no outro disco, e aí eu vou conseguir alguma coisa próxima à metade da velocidade de gravação. Mesma coisa na leitura. Né?
vou poder ler dados que estão no disco, no primeiro disco, e ler dados que estão no segundo disco em paralelo. Então eu vou ler o A1 e o A2 ao mesmo tempo, depois na memória eu concateno, né? Eu junto as coisas, mas eu vou ler ao mesmo tempo. Então teoricamente eu vou conseguir a metade do tempo de leitura, tá? Obviamente, se eu tiver hardware para isso, né? Então aí você começa a entender por que o RAID, o RAID depende muito do hardware, né? Por que o hardware, a controladora é importante para o hardware, para o RAID. Eu não consigo esses ganhos de desempenho se eu fizer isso via software, né? Porque no software eu vou mandar gravar num, mandar gravar no outro, então o ganho é, é, é limitado, né? O ganho é pequeno, tá? É, o RAID 0 ele ganha em desempenho, mas ele perde em confiabilidade, tá? Então, olha só, eu tenho dois discos. Se qualquer um desses dois discos estragar, eu vou ficar com nada, né? Eu vou perder todos os dados, eu vou ficar só com pedacinhos pares de um arquivo, ou pedacinhos ímpares de um arquivo. Então, na verdade, eu vou perder tudo. Então, o RAID 0 é para velocidade, é para desempenho e não para confiabilidade, tá? Presta atenção, porque se eu tenho uma probabilidade, por exemplo, de 0,01 de estragar um disco, com o RAID 0, a chance de eu perder alguma coisa porque o disco estragou é a soma das probabilidades, né? É 0,02. Isso é bem ruim. Então piora bem a chance da gente ter alguma perda de dados utilizando o RAID 0. Tá? O RAID 1 é para confiabilidade. Tá? Eu ainda tenho ganho de desempenho de leitura e gravação. Eu posso. Não, de leitura. Né? Para gravação, nem tanto. Para gravação, eu vou ter que gravar tudo nos dois discos, então é como se eu estivesse gravando num só. Eu posso fazer em paralelo, mesmo assim eu vou gastar o tempo que eu gastaria para um só. Né? Mas eu posso ter algum ganho de desempenho na hora da leitura. Né? Eu posso ler o A1 daqui, o A2 daqui em paralelo, com isso eu tenho um ganho de desempenho. Mas na verdade a finalidade mesmo do RAID 1 é confiabilidade, né? Eu tenho cópias, é como se fosse um backup automático, né? Então tudo que está gravado no A1 também está gravado no A2 é, e eu ganho em confiabilidade. Eu tenho que os dois discos falharem para eu perder alguma coisa. Então se eu tiver uma probabilidade de 0,1 de um disco falhar, a probabilidade dos dois falharem ao mesmo tempo vai ser de 0,001. Eu multiplico as duas probabilidades, né? A chance de acontecer ao mesmo tempo. Então aumenta muito a confiabilidade. Eu falei que é como se fosse uma backup, mas muito cuidado com isso. Na verdade, eu não posso dispensar backup mesmo que eu use o RAID 1. Por quê? Porque tem vírus, né? Se eu tiver um vírus ou um problema lógico nos dados, eu vou ter cópia com vírus guardada em dois lugares, mas vou continuar com o vírus. Então, não dispensa backup por outros motivos. O RAID 1 ele diminui a probabilidade de perda de dados por problemas de hardware, né? Para disco queimar, essas coisas. Né? Então, isso aqui o RAID 1 resolve. Tá? Na verdade, se for baseado em software, se eu não tiver hardware específico, vou ter que gravar duas vezes, talvez a gravação fique até mais lenta, né? Mas traz ganho de velocidade na leitura, eu posso ler em paralelo. Tá? O RAID 2, 3 e 4 normalmente é para arrays maiores de discos e eles usam código de correção de erro. Tá? Então a ideia grava um pedaço dos dados no primeiro disco, outro pedacinho no disco 2, outro pedacinho no disco 3. Então com isso é como se fosse o RAID 1, né? Ou melhor, o RAID 0, né? Espalhando os discos, os dados pelos discos, né? Um pedacinho em cada um. Mas pega um desses discos aqui e grava um código de tal forma que eu consiga recuperar os dados caso eu perca um desses discos aqui. Então esse disco aqui é um disco de segurança, vamos dizer assim, e esses discos aqui são usados para desempenho. Então grava um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, mas grava um código aqui, uma informação nesse quarto disco aqui, de tal forma que se eu perder um desses discos aqui, eu consigo recuperar olhando para esse código aqui. Tá? O RAID 2, 3 e 4, todos eles usam a mesma estratégia, o que muda é
o que é guardado aqui, né? Então, é um código que olha bit a bit, é um código que olha em grupos de 8 bits, né? Um byte a byte, ou blocos maiores. Isso é a diferença do 2, 3 e 4. Na verdade, isso aqui é muito pouco usado, né? O 2, 3 e 4, porque a gente tem o 5, que faz mais ou menos a mesma coisa, mas de forma mais eficiente.